Primeiro, vamos desmontar a narrativa que você ouviu a vida inteira. Nos evangelhos canônicos, principalmente em Evangelho de Mateus, Evangelho de Marcos e Evangelho de João, o foco do crime que levou Jesus à cruz parece claro: blasfêmia, ameaça ao templo, subversão. A acusação formal no Sinédrio gira em torno de ele afirmar uma filiação divina. Mas, repare, dezenas de movimentos messiânicos existiam na mesma época. Vários diziam falar em nome de Deus. Nenhum acabou numa execução com a mesma urgência ritual e política. Os sacerdotes do templo não pediram sua morte apenas porque ele falava de Deus. Era porque ele falava de Deus sem pedir permissão para a classe sacerdotal. E mais, ele falava diretamente ao povo. O Templo de Jerusalém era, além de centro religioso, a maior máquina econômica da região. Trocas de moedas, animais para sacrifício, taxas rituais, votos de purificação, oferendas, o perdão condicionado a intermediários. O poder sagrado da época era arquitetado como um labirinto. Deus no centro, sacerdotes nas portas, e o povo do lado de fora, pagando tributos espirituais na esperança de entrar. Quando Jesus expulsa os vendilhões, como registrado nos relatos sinóticos, a mensagem simbólica não era um ataque moral a comerciantes. Era um ataque ao modelo de acesso condicionado ao sagrado. Foi um gesto profético contra o sistema de portais. Ele estava apontando para a engrenagem inteira. A fala dele não era: vocês pecam demais, não era: vocês não deveriam ser donos da ponte que leva a Deus. E então, chegamos à parte onde a narrativa se torna perigosa. O reino de Deus está dentro de vós. Em apenas uma linha, Jesus desloca o eixo de autoridade espiritual do espaço físico para o espaço psíquico. Isso é o equivalente antigo a dizer: o poder não mora onde vocês disseram que mora. A libertação não depende da porta que vocês guardam. O divino não está preso no altar. Está prensado em cada consciência humana. Para o Império Romano, que governava pela força, tributos e hierarquia, um profeta ainda era administrável. Espadas bastavam. Mas um profeta que ressignifica a autoridade dentro do indivíduo, esse era um vírus hermenêutico no coração do império. A inscrição colocada por Pilatos, rei dos judeus, preservada na tradição, não foi ironia apenas. Foi uma redução política intencional de um problema maior. Roma gostava de reduzir ameaças a títulos, porque títulos podem ser cortados junto com cabeças. Mas Jesus não era aspirante a rei de território. Ele era coroado pela influência interior, não pela geografia. E impérios não caem apenas quando cidades se rebelam. Eles caem quando pessoas param de acreditar no mito que os sustenta. A narrativa oficial dizia: ele morreu por dizer quem era. A verdade subterrânea é: ele morreu por lembrar ao povo quem eles eram e quem eles não precisavam mais ser. Por isso Roma se aliou temporariamente à classe sacerdotal, não por afinidade teológica, mas por interesse. Sacerdotes controlavam o céu do povo. Roma controlava a terra. Jesus estava dizendo que o céu e a terra eram menores que o homem acordado. Esse foi o crime real. Não um pecado contra dogmas, mas uma devolução do fogo interno à humanidade. Matar o corpo era o único jeito que encontraram para tentar interromper uma ideia que escapava da espada, do templo, da lei e do império. A ideia de que ninguém mais precisava se ajoelhar por dentro. E é aí que a cruz deixa de ser apenas um instrumento de morte e se torna um selo. Tentaram selar uma verdade que liberta a mente humana mais rápido que a lei liberta um criminoso. A cruz, no fim, foi a tentativa de punir a insubmissão psicológica que nenhum império, visível ou sagrado, podia permitir. Jesus não foi morto por aquilo que era dito sobre ele, mas por aquilo que se tornaria impossível sustentar depois dele. Se hoje imaginamos a história como um embate entre religião e política, naquela época era algo maior. Um confronto entre estruturas de governo da alma humana. O problema não estava apenas no que Jesus afirmava, e sim no que ele anulava com sua presença. Ele não dizia somente: eu sou o Filho. Ele dizia implicitamente: vocês também carregam o selo do divino, e ninguém tem o direito de trancar isso de vocês. Isso era insuportável para o Sinédrio, o Conselho Supremo Religioso da Judéia. Não porque ele falava de Deus, mas porque ele democratizava o sagrado.
e retirava solenemente o privilégio de quem cobrava pedágio para administrá-lo. Jesus transformava Deus em origem, não em recurso institucional. E quando o sagrado deixa de ser um recurso escasso, ele deixa de ser uma ferramenta de domínio. Para Roma, o perigo era ainda mais sofisticado. O Império Romano impunha a obediência pelo lado de fora. Leis, crucificações, imposto, exércitos, títulos, fronteiras. Mas como se governa alguém que não te reconhece como dono do tribunal interior? Jesus não ameaçava as legiões. Ele ameaçava a matriz de autoridade psicológica sobre a qual todo império depende para perdurar. Eis o ponto de fratura. Os impérios se sustentam menos pela força física e mais pela força narrativa. Povos podem até temer a espada, mas só obedecem verdadeiramente quando internalizam a legitimidade do dominador. Jesus ensinava o contrário. Não confrontem violência com violência, porque Roma sabia esmagar isso, mas também não os elevem dentro de vocês. Era uma obediência negada por dentro, não por fora. E essa era uma revolução que não concedia a Roma a chance de reagir com sua especialidade militar. Além do templo e de Roma, existia outro alvo invisível, o governo simbólico do cosmos mental da época, sustentado por arquétipos de sujeição, culpa, impureza, necessidade de mediação, hierarquia espiritual rígida, a narrativa do humano indigno diante do divino distante. Jesus perfurava o mito inteiro com 3 operações silenciosas. Ele remove a distância psicológica entre Deus e o ser humano, remove o medo como linguagem de governo, remove a culpa como estado ontológico permanente. Isso destruía o sistema em múltiplas camadas, religiosa, econômica, política e arquetípica. Era um colapso de coluna, não um abalo de superfície. Quando ele dizia, o reino está dentro, ele deslocava a geografia do divino. Quando dizia, a verdade vos libertará, ele declarava que a libertação era fruto de consciência, não de permissão. Quando dizia, sois deuses, ele revelava a centelha proibida, a divindade potencial do humano, algo que poderia iluminar um homem, mas nunca poderia ser permitido a todos. Por isso, inimigos tão distintos agiram como se tivessem o mesmo credo. Sacerdotes e Roma não compartilhavam a mesma teologia, mas compartilhavam o mesmo problema de controle. Não foi apenas uma execução. Foi uma tentativa desesperada de impedir a maior quebra de monopólio da história. O monopólio sobre a experiência de Deus, o monopólio sobre a obediência interior, o monopólio sobre o perdão, o monopólio sobre a dignidade humana. Jesus foi condenado porque ele iniciava um processo que ninguém podia permitir, a migração do poder sagrado e político para o interior do indivíduo comum. E ali, na cruz, eles acreditaram que estavam enterrando a ameaça, sem perceber que estavam fazendo exatamente o que toda elite teme, transformando um homem em símbolo, e um símbolo em eternidade psicológica. O corpo morreu, mas o problema que eles queriam evitar, esse só começou a viver depois da sepultura, porque tudo que liberta uma mente não precisa governar um exército, só precisa despertar outra. O Templo de Jerusalém não era apenas um lugar de culto, era um estado teocrático não declarado, uma engrenagem de poder, economia e autoridade espiritual. Na prática, era o eixo que sustentava 3 coisas ao mesmo tempo: a definição de quem podia falar por Deus, o controle sobre o perdão e a expiação, e a economia ritual que transformava a fé em arrecadação. A instituição central desse sistema era conduzida pela elite sacerdotal, os saduceus, guardiões do templo, aliados diretos de famílias aristocráticas e do conselho do Sinédrio. A oferta de Deus era distribuída como um bem escasso, intermediado por ritos que exigiam sacrifícios, purificações, moedas específicas e autorização clerical. A espiritualidade era vertical, o divino no topo, o sacerdote no meio e o povo na base, sempre dependente, sempre insuficiente, sempre devedor. Então chega Jesus, sem exército, sem ouro, sem cargo, mas falando com uma autoridade que nenhum sacerdote havia outorgado. Ele faz algo impensável. Atira a experiência de Deus para fora do cofre institucional e a coloca na praça da consciência humana. Quando ele declara que Deus não habita apenas o templo,
mas está acessível em espírito e verdade, ele ameaça o fundamento ontológico do templo. E quando ele demonstra isso sem pedir licença, ele ameaça o fundamento hierárquico. Mas quando ele afirma que a expiação não vem do sangue sacrificial, e sim do despertar moral e do amor, ele ameaça o fundamento econômico. O templo funcionava por um princípio simples. O pecado prende, o ritual liberta e o sacerdote administra a chave. Jesus inverte a fórmula. O pecado já foi perdoado na origem, a consciência liberta e a chave está no indivíduo. Isso não era heresia apenas, era falência estrutural. Sem perceber, ele não estava criticando a religião da época. Ele estava revogando o contrato psicológico entre o humano e a instituição divina do poder. E então vem o estalo simbólico mais famoso, a expulsão dos vendilhões do templo. Essa cena, repetida nas tradições cristãs, foi interpretada como moralidade, Jesus combatendo o comércio na casa de Deus. Mas o ataque real era ao modelo inteiro. A mesa dos cambistas, os animais à venda, as taxas rituais, não eram desvios do sistema, eram o sistema. Jesus derruba as mesas porque estava dizendo: vocês transformaram Deus em mercado, a salvação em moeda e o templo em alfândega da alma. Os líderes do templo entendem a mensagem imediatamente. Se o povo não precisa mais pagar para acessar o sagrado, o templo não é mais portal, é ruína. A partir dali, a oposição deixa de ser teológica e se torna existencial. Não era, ele está errado. Era, ele torna a gente irrelevante. A elite sacerdotal não temia perder apenas influência, temia perder a função mítica que lhes garantia tudo: status, legitimidade divina, autoridade jurisprudente sobre a alma do povo e, principalmente, a dependência emocional que sustentava o poder deles. Um sistema baseado em intermediários espirituais funciona apenas enquanto o povo acredita que Deus está distante. Eles são indignos. Só o sacerdote abre a porta. Jesus implode as 3 ilusões ao mesmo tempo. Não com violência, não com rebelião armada, mas com desassombro psicológico e restauração da dignidade interior. O templo não podia combater isso sem desmoronar a si mesmo. Roma também não podia permitir um povo que não se curva por dentro. Os dogmas eram apenas a moldura. O perigo era a obra. Um indivíduo comum acreditando que tem acesso direto a Deus sem atravessar o portão de ninguém. Esse foi o colapso. O céu foi descentralizado. O sagrado foi interiorizado. A culpa foi revogada como ferramenta de governo, e o portal externo perdeu sua utilidade. No dia em que Jesus foi pregado na cruz, o templo acreditou que vencia o rebelde. Na verdade, eles estavam perdendo o monopólio que ele já tinha quebrado na cabeça do povo. Porque monopólios não caem quando um homem é morto. Caem quando o povo não precisa mais dele para se sentir vivo diante do divino. E esse é o motivo pelo qual a morte dele foi permitida, mas a ideia não. Ele estava libertando o humano não do pecado, mas do mediador que lucrava com ele. Instituições podem governar corpos, podem governar cidades, podem governar crenças organizadas. Só não podem governar uma mente que descobriu que não tem dono entre ela e Deus. O que realmente condenou Jesus não foi a força do seu discurso, mas a natureza do efeito que ele causava nas pessoas. Ele não mobilizava o exterior da multidão, ele reconfigurava o interior dela. Todos os sistemas de poder da época, religiosos ou imperiais, dependiam de um tipo específico de ser humano, dócil internamente, culpado pela própria existência, espiritualmente dependente e psicologicamente fragmentado. O templo funcionava como um emissor contínuo de inadequação. A mensagem era sutil e repetida. Você é impuro por padrão. Você falhou na origem. Você nasceu em dívida espiritual. E Roma, com sua engenharia política, dizia algo complementar. Você só tem valor se obedecer à ordem. Fora da hierarquia, você é caos. Cada um governava uma dimensão da experiência humana, mas ambos partilhavam a mesma infraestrutura mental, sujeição interior. Jesus entrou nesse território psicológico com uma proposta que parecia religiosa, mas era quase psicanalítica e iniciática. Ele fazia as pessoas experimentarem 3 sensações sistematicamente proibidas. Não sou indigno, não estou separado do divino,
Não preciso do mediador para legitimar minha existência. Isso era intolerável, porque não era uma opinião. Era uma vivência emocional replicável. Não era apenas uma nova crença. Era a remoção da necessidade psicológica de um guardião acima de si mesmo. Ele atuava como um espelho desidentificador da sombra que o sistema havia projetado sobre o homem comum. Quando dizia em Evangelho de Tomé, "Se trouxerdes à tona o que está dentro de vós, aquilo vos salvará, senão aquilo vos destruirá", ele estava expondo a equação mental do poder. A salvação ou destruição do indivíduo residia naquilo que era mantido inconsciente dentro dele. Não no templo, não em César, mas na mente. Jesus não oferecia perdão como ferramenta de controle, como o sacerdócio fazia. Ele oferecia o contrário, perdão como remoção de autoridade sobre a alma do perdoado. Ele quebrava a culpa não como ato moral, mas como ato de engenharia psíquica. Um regime que controla a culpa, controla o comportamento. Um regime que perde a culpa das massas, perde o leme da realidade social. Os fariseus usavam a lei para interpretar Deus. Os saduceus usavam o templo para monetizar a expiação. Roma usava o medo para administrar o império. E Jesus dissolvia medo, dissolvia culpa, dissolvia mediação. O que restava era um ser humano impossível de governar por dentro. Observe como ele age nos relatos. Ele chama pescadores, não escribas, sinal que a autoridade espiritual não exige chancela acadêmica. Ele toca leprosos, não os isola, sinal que a impureza não é status ontológico permanente. Ele perdoa antes de exigir reparação, sinal que o pecado não cria hierarquia. Ele fala de Deus como Pai, não como tribunal, sinal que o divino não governa pela linguagem do medo. Ele ensina em parábolas, metáforas e símbolos, porque ele não queria informar a mente, queria transformar a percepção dela. Ele recusa ser defendido violentamente, porque a defesa externa daria a Roma um inimigo familiar para matar. O inimigo que Jesus criava não era um soldado contra Roma, era um indivíduo livre de Roma dentro de si mesmo. Psicologicamente, ele operava como um iniciador de individuação, séculos antes do termo existir. Ele removia da psique humana a figura do mediador supremo, substituindo-a pela experiência da autoridade interior como o eixo do divino. Era uma operação de colapso narrativo. O templo dizia, Deus está na casa que guardamos. Jesus dizia, Deus está na casa que vocês esqueceram, a consciência humana. A religião dizia, a ponte para o sagrado é externa. Jesus dizia, o sagrado é a ponte. Roma dizia, a paz se impõe pela força. Jesus dizia, a paz se instala quando ninguém mais precisa temer, e por isso sua morte era certeira. Não importa se o povo não pegaria em armas. Eles estavam deixando de ajoelhar por dentro, e um homem que ensina isso é mais perigoso que 1000 rebeldes com espadas. O medo pode ser administrado com crucificação, a coragem não. A culpa pode ser explorada economicamente, a autoconsciência não. A obediência pode ser imposta externamente, a soberania interior jamais. O Império Romano sabia matar agitadores políticos. Não sabia o que fazer com aqueles que faziam outros deixarem de acreditar na legitimidade psíquica do poder. Então, o verdadeiro crime psicológico de Jesus não foi dizer que Deus encarnava nele. O crime foi ensinar que Deus não precisava encarnar em um só homem, porque já estava esperando ser reconhecido em todos os outros. Por isso, ele não foi morto por ser Messias. Ele foi morto por ser um libertador da infraestrutura mental que fazia toda forma de poder prosperar. Dependência, culpa ontológica, medo como linguagem de governo, indignidade como narrativa de identidade e a crença de que o divino se alcança por portais guardados por outros homens. Eles o mataram não porque queriam silenciá-lo, mas porque queriam impedir que outras mentes fossem irreversivelmente iniciadas na mesma percepção de mundo. E falharam, porque o colapso que ele provocava não dependia do corpo vivo, dependia apenas da ideia plantada. O templo externo tenta governar, o templo interno desperta, e tudo que desperta por dentro escapa de qualquer cruz erguida do lado de fora. Para entender o que estava em jogo entre Jesus e Roma, precisamos olhar além das crônicas óbvias. O poder de Roma antiga não era sustentado apenas por legiões.
Ele era sustentado por um algoritmo psicológico de autoridade, uma arquitetura mental implantada nos povos dominados. Obedeça, tema, curve-se, normalize a hierarquia. Governos imperiais sempre precisaram de um tipo específico de fidelidade, a fidelidade interior, aquela que torna a dominação natural mesmo antes de se tornar legal ou violenta. A espada romana garantia a submissão visível, mas o mito do império garantia a submissão invisível, psíquica, cotidiana, aceita como destino. Jesus nunca atacou Roma com armas, porque ele atacava um alvo que nenhum escudo físico podia proteger. A crença interna de que César era um dono legítimo da ordem humana. Os governantes romanos lidavam bem com zelotes que se rebelavam, com profetas que inflamavam massas raivosas, com reis regionais que reivindicavam fronteiras, com milícias. Isso eles entendiam. Eles tinham protocolo: cercar, esmagar, crucificar como aviso público. Mas Jesus não ativava a raiva, ele desativava a reverência. Esse era o problema impensável. Ele não ensinava a derrubar o império com violência. Ele ensinava a sair do império por dentro, psicologicamente, antes de sair dele socialmente. Quando ele diz: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus", ele parece fazer uma concessão. Mas Roma captou a vibração real da frase. Ele estava estabelecendo uma fronteira ontológica onde Roma jamais poderia entrar. A alma humana não pertencia ao Estado. E quando ele adiciona que o reino não é um território, é um estado de consciência, ele completa a operação. Se o reino é interno, o império é externo demais para reivindicá-lo. Roma precisava manter o povo num transe simbólico de ordem. A ideia de que o centro do mundo civilizado, legítimo, divinamente chancelado pela força do destino histórico, residia no poder romano. Jesus desloca o centro para um lugar que Roma não podia registrar nos mapas, o eixo vertical da alma humana. E então a ameaça se torna epidemiológica. Ele começa a ativar um movimento espiritual de não dependência institucional que se espalha mais rápido que éditos e proclamações. Não era preciso convencer todos. Bastava converter o modo como um acreditava em si mesmo para que o contágio psicológico começasse. Movimentos políticos precisam de estrutura, armas, alianças, financiamento. Movimentos psíquicos precisam apenas de autorização interior. Jesus dava essa autorização sem precisar do selo do Senado, sem templo, sem cidadania romana, sem patente. Ele convertia o indigno em portador de acesso direto ao divino. Era a maior ameaça possível para um império, um ser humano que não sente medo, que não se vê como inferior, que não sacraliza a autoridade do dominador. Roma matava corpos para disciplinar a percepção dos vivos, mas não podia permitir que alguém ensinasse que a morte do corpo não é argumento contra a legitimidade da alma. Por isso Pilatos entra na história com ambivalência. Ele não encontra crime militar nem insurreição armada, mas a elite em Jerusalém sinaliza. Ele perverte a lealdade interior, e isso vale mais que exércitos. Roma então age por cálculo político, mas com um motivo psicológico subterrâneo. Jesus totalizava o indivíduo, enquanto Roma fragmentava pelo medo, interiorizava o sagrado, enquanto Roma exteriorizava a autoridade, deslegitimava a culpa, neutralizando a ferramenta psicológica básica do poder. Removia a reverência interna ao império, a única dimensão onde Roma era vulnerável. Convertia cada mente num templo autônomo, impossível de ser confiscado. O império não temia que Jesus criasse um novo rei na Judeia. Ele temia que Jesus criasse novos homens na psique da Judeia, porque um rei rebelde pode ser decapitado. Milhões de tribunais interiores despertos, não. Quando Roma autoriza sua condenação, eles acreditam que estão eliminando um perigo local. Mas o motivo real foi outro. Não se mata um homem por ser pacífico. Mata-se um homem porque ele torna a paz mental das massas um território ingovernável para um império baseado no medo. A cruz romana era a ferramenta suprema de pedagogia do terror. Jesus transformava terror em inutilidade psicológica. A crucificação era uma mensagem do tipo: curve-se, ou o destino será esse. Jesus fazia o povo olhar a mesma cruz e sentir outra coisa. Nem a pior arma do império
tem autoridade sobre o que desperta dentro de um homem. Esse foi o conflito real com Roma. Jesus não desafiava o império. Jesus transcendia a linguagem psicológica que legitimava o império. E isso, Roma, nem as colunas do templo, jamais poderiam permitir. O julgamento de Jesus foi encenado como um processo jurídico, mas funcionou como um ritual de contenção simbólica. Não se tratava apenas de decidir o destino de um homem, mas de controlar a interpretação histórica que surgiria do seu fim. No Sinédrio, a acusação oficial parecia religiosa: blasfêmia, profanação do templo, ameaça à lei mosaica, mas o pânico real era simbólico. Se ele permanece vivo, a figura do sacerdote porta-voz de Deus se dissolve. Se ele morre sem julgamento, ele vira mártir de legitimidade divina. Se ele é julgado pelos homens, o mito pode ser enquadrado, reduzido e reinterpretado. Por isso, a sentença precisava ser formal, rápida e cerimoniosa. Jesus tinha que ser condenado, não por profetas, mas por tribunais controlados. Diante de Pôncio Pilatos, o cenário muda de linguagem, não de intenção. Roma não debatia teologia. Roma debatia percepção de ordem pública. O que chega a Pilatos não é um dossiê de crimes. É uma mensagem de risco sem tradução direta. Esse homem mexe onde vocês não conseguem legislar, na lealdade interior do povo. O império, então, aplica sua estratégia favorita: reduzir o incapturável ao político. Pilatos escreve a inscrição simbólica: Rei dos Judeus. A elite sacerdotal protesta porque entende a gravidade. Um rei político pode ser punido. Um filho do divino, acessando todos por dentro, não tem sentença aplicável. A placa nunca foi sobre quem Jesus dizia ser. Foi sobre quem Roma precisava que a história acreditasse que ele era, para que parecesse disputa de reinado e não revolução da consciência, parecesse crime de fronteira e não crime do monopólio da alma, parecesse ameaça militar potencial e não insubordinação psicológica invencível. O julgamento, então, se torna um rito de três forças distintas, falando a mesma coisa em dialetos diferentes. O sacerdócio dizia: ele é perigoso porque fala como fonte e não como autorizado. Roma dizia: ele é perigoso porque cria sujeitos que não se subordinam por dentro. O público deveria acreditar: ele é perigoso porque quis ser rei no lugar de César. Essa foi a engenharia semiótica da condenação. Cada etapa teve uma função simbólica precisa. Julgamento religioso. Transforma o divino em crime interpretável por doutores da lei. Entrega a Roma. Transforma a ameaça espiritual em infração contra a ordem imperial. Interrogação por Pilatos. Dá à sentença a estética de legalidade e inevitabilidade política. A cruz romana reenquadra o mito como punição externa e não falência interna do sistema. A crucificação era a assinatura do Estado sobre corpos dissidentes. Mas ali, com Jesus, ela virou sem querer a assinatura do Estado confessando seu limite. Foi o momento em que se tentou institucionalizar o acesso ao divino, a consciência sem dono, a dignidade irrestrita, a verdade interna como jurisdição do indivíduo. A elite de Jerusalém queria que Jesus fosse esquecido. Roma queria que Jesus fosse explicado de um jeito que não contaminasse psicologicamente o império. Mas o tiro simbólico saiu invertido. O julgamento pretendia reduzir um homem a uma acusação. A cruz acabou fazendo converter a acusação em símbolo eterno de despertar interior. Eles planejaram um processo para silenciar um profeta, para enquadrar um Messias, para manter um monopólio religioso, para preservar a autoridade interior de César nas massas. Mas a consequência real foi outra. Jesus não morreu no tribunal. Ele escapou dele pela linguagem do símbolo. E o império acabou julgando a coisa errada. O corpo, não o efeito psicológico que ele já havia liberado no mundo. O julgamento final de Jesus foi a maior tentativa da antiguidade de criminalizar o humano desperto diante do divino livre. Mas a sentença real que nasceu daquele tribunal não foi dita por Pilatos nem pelos sacerdotes. Foi dita pelo próprio símbolo histórico que ele inaugurou. O divino pode ser condenado pelos que controlam a religião, mas nunca pode ser aprisionado na mente daquele que despertou para ele. E esse, no fim, foi o motivo verdadeiro pelo qual ele precisou ser morto.
não por dizer quem era, mas por tornar impossível que o coração da humanidade continuasse acreditando que precisava de donos espirituais ou imperiais para ser inteiro. O julgamento tentou fechar um mito. O símbolo abriu todas as mentes que vieram depois dele. A sentença histórica que conhecemos foi escrita em pergaminhos de lei. A sentença real foi escrita na psique do mundo, e ela pode ser condensada em uma única linha de verdade nua. Mas essa nudez é justamente o que o poder jamais tolera. A narrativa oficial diz: Jesus morreu porque afrontou a religião e Roma. A leitura oculta diz: Jesus morreu porque tornou a religião e Roma opcionais dentro da alma humana. A diferença entre as duas frases é a diferença entre um crime e um colapso de poder. Jesus foi morto porque sua existência formulou a proposição mais perigosa da antiguidade. O ser humano não é súdito da ponte, ele é o portador do próprio portal. Isso é mais do que teologia, é geometria do poder. Impérios e teocracias não têm problema com devoção, têm problema com autonomia. Eles não temem quem acredita em Deus, temem quem deixa de acreditar que precisa de representantes exclusivos de Deus. A frase que mata um corpo, mas desperta o mundo é: Jesus foi morto porque proclamou, viveu e transmitiu a verdade de que o divino não precisava de guardiões, porque não era um destino distante. Era uma centelha interior replicável em qualquer mente que rompesse seu próprio medo. Uma centelha no alto pode ser idolatrada. Uma centelha em todos é inadministrável. Ele não foi morto por anunciar um reino. Foi morto por deslocalizar o reino do monopólio territorial e clerical e instalá-lo como jurisdição psicológica individual. Observe a estrutura da ameaça contida nessa frase. Se Deus fala sem instituição, a instituição perde o trono do céu. Se o reino é interno, Roma perde a posse simbólica da ordem. Se o perdão antecede o intermediário, sacerdócio perde a economia da culpa. Se a alma não tem dono, o império vira só barulho externo. Se o medo não é o eixo, a cruz deixa de educar pela submissão. Jesus não insurgiu contra o poder. Ele apagou o linguajar psicológico do poder na mente das pessoas. Roma queria um inimigo que empunhasse espada. Sacerdotes queriam um Messias domesticável. O sistema inteiro precisava de um povo que se sentisse menor que o divino e obrigado a Roma por dentro. Jesus entregou um tipo de ser humano que nenhum regime podia permitir. Um ser psicologicamente unificado, sem medo ontológico, sem culpa administrável, sem templo como fronteira do divino e sem César como centro legitimador da realidade interior. Então, a frase verdadeira, o veredicto que nunca te contaram, é maior que um motivo de morte. É um motivo de não controle. Jesus foi morto porque revelou ao indivíduo comum a heresia mais imperdoável de todas para qualquer sistema de poder, a de que a alma humana era autolegítima diante do divino, e por isso jamais poderia ser propriedade psicológica de um império ou de um altar administrado por homens que se acreditavam donos do acesso a Deus. Se reduzirmos tudo a uma única sentença operativa, ela fica assim: eles o mataram porque ele libertava o lugar exato onde todos os poderes da terra e do sagrado precisavam reinar, o interior do ser humano. Esse foi o motivo real em uma frase. Não um rei contra Roma, não um profeta contra o templo, mas um humano completo demais para continuar sendo governado por narrativas de medo e mediação. A frase que o poder tentou matar nasceu dele, não do tribunal. O divino não é outorgado. Ele é reconhecido, e não tem dono entre o homem e a sua própria luz, e foi por isso que ele precisou ser eliminado, não pelo que fez, mas pelo que deixaria de ser possível fazer com as pessoas depois que elas o ouvissem por dentro.